Olá pessoal, aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo para você e hoje o assunto são as referências. Primeiro nós vamos trabalhar essa parte das referências e num segundo vídeo vamos trabalhar a questão das normas e depois a redação. Beleza pessoal? Então vamos às referências. Referências, elas são todo e qualquer tipo de material, científico ou não, que foi utilizado pelo autor e que foi produzido por terceiros. Então, qualquer coisa que você usa para fazer teu trabalho da faculdade, teu trabalho acadêmico, teu trabalho científico, qualquer material usado vai ser colocado nas referências. Certo, pessoal? E sobre isso nós vamos conversar agora, então. Considerando que os direitos autorais, ou seja, que o autor tem seus direitos, devem ser respeitados e qualquer utilização de material de terceiros tem que ser citada. Então, dentro do texto, num outro vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a citação dentro do texto. Mas, e aí você vai descobrir que dentro do texto você vai falar o sobrenome do autor, o ano em que ele publicou aquele trabalho, e aí e logo em seguida você já faz a referência. Não deixa de fazer essa referência, porque você não citar a informação, isso vai ser considerado plágio. E o plágio, ele não é perdoado dentro da instituição de ensino superior. Beleza, pessoal? Não tem perdão para plágio e não tem... o aluno é automaticamente reprovado quando ele comete plágio. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Como é que se faz as referências? As referências se faz relacionando em ordem alfabética tudo que você citou no seu trabalho. E essas referências têm que ser colocadas num padrão. Esse padrão é chamado de padrão das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Beleza? Utilizar referências de qualidade e apenas o que foi utilizado. Por exemplo, tem aluno que gosta de ir lá na Wikipédia. Se alguém for na Wikipédia, qualquer pessoa pode editar o que está escrito lá e modificar. Então, a Wikipédia ainda não é uma biblioteca virtual confiável. Então, você não pode confiar muito no que está lá. Então, você não pode pegar blogs, textinhos que estão na Wikipédia ou alguma coisa assim. Tem que ser artigo científico, confiável e publicado, tá, pessoal? E daí, quando você vai escrever teu texto e vai citar lá que o fulano de tal disse alguma coisa, você já vai lá no final e escreve lá em caixa alta referências e já coloca lá fulano de tal. Beleza, pessoal? Para que isso? Para você não esquecer. Porque se você deixar as referências para o final, você vai ter dificuldade para fechar teu trabalho depois, tá? Então, você tem que conferir se você inseriu autores que não estão citados no texto. Se inseriu, tem que tirar. E se você não esqueceu de citar algum autor que você usou no texto. Se você esqueceu de inserir alguém, tem que inserir depois. Beleza, pessoal? Referências devem ser colocadas em espaço simples entre linhas. Então, quando você vai digitar as referências, o espaçamento é simples. Lá no Word você seleciona espaço simples entre linhas quando você vai digitar. E também entre cada autor que você citou, entre cada obra que você citou, você tem que deixar uma linha em branco. E os artigos publicados em revistas são os melhores materiais para você escrever um artigo. Tá, pessoal? Então, artigos publicados em revistas boas
são os melhores materiais. E depois os livros, as teses de doutorado, as dissertações de mestrado também. Mas o melhor material é sempre artigo publicado em revista, beleza? Livro, por exemplo, vamos imaginar que você usou um livro e que você quer usar esse livro. Você citou o Silva, José Silva, beleza? O José Silva escreveu um livro sobre os efeitos da hidroxicloroquina em roedores adultos contaminados com Covid-19. Beleza, ele escreveu um livro, ele deu esse título do livro, tudo isso que está em negrito é o título dele. Aí você tem que colocar o sobrenome dele, vírgula, e a primeira letra do nome dele. Por que eu digo para colocar a primeira letra? Porque às vezes um artigo ele é escrito por 5, 6 pessoas. Se você colocar o nome inteiro de cada um, vai ser uma coisa muito grande isso aqui. Então você só pode abreviar o nome e colocar o sobrenome inteiro, tá, pessoal? Então, aqui vai o nome do autor, ou seja, o sobrenome e o prenome abreviado. Silva, José, ponto. O título do livro vai em negrito, tá, pessoal? Aí lá no livro vai estar escrito que isso é a 7ª edição, então você coloca 7.ed minúsculo ponto. Aí tu dá mais um espaço e coloca o nome da cidade onde ele foi publicado, Rio de Janeiro. Depois do nome da cidade tem que colocar 2 pontos e daí o nome da editora. Vamos imaginar que seja a editora Entre Rios. Se o nome da editora é Entre Rios, você tem que colocar um ED aqui na frente, para a gente saber que isso aqui é o nome da editora. Se ela for famosa, por exemplo, a Atlas, ou a McGraw-Hill, ou alguma outra editora famosa, tu não precisa escrever editora aqui na frente. Beleza? E depois do nome da editora, você coloca vírgula, e daí você coloca o ano em que o livro foi publicado. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês como fazer se isso fosse um artigo. Esse livro e o artigo são os materiais mais utilizados, por isso eu dou mais ênfase nesses materiais, beleza? Então vamos ao último slide. Referência de artigo. Então, quando você usa um artigo científico, você tem que pegar, olha, de novo o José da Silva. Vamos imaginar que aquele livro lá era um artigo, beleza? Então, se foi um artigo publicado numa revista, então você coloca José, o J aqui, o José, e o Silva aqui do sobrenome dele. E daí o título da revista, o título do artigo não vai mais em negrito. Por que não? Porque foi publicado numa revista, e quando é revista, você tem que colocar o nome da revista em negrito. Beleza? Então, o que vai aqui? O nome do autor, que é José, abreviado, Silva, o título do artigo, o nome da revista em negrito, ponto. V2 significa V ponto espaço 2, significa volume 2, número 4, N minúsculo ponto 4, vírgula, e daí tu dá mais um espaço, P minúsculo 78101. O artigo foi publicado nas páginas 78 a 101 do volume 2, número 4, da revista Entre Rios, no ano de 2019. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje sobre as referências. Lembrando que você não pode esquecer as referências. Então, quando você for fazer um artigo, já coloca as referências, vai fazendo. Citou um autor lá no início da introdução, já vai lá no finzinho, logo abaixo, e já escreve lá referências e cita o autor. Beleza, pessoal? Um grande abraço e nos encontraremos em breve. Até lá, gente. Tchau.